Ernesto, eu já queria começar chamando você para nos ajudar a esclarecer o que está acontecendo na Síria, né? A gente está vendo também Israel se movimentando contra dissidentes da Al-Qaeda na Síria. E já tem um burburinho, já vi no noticiário hoje o pessoal falando que eles estão se metendo em um país soberano, que isso é errado, e já vem aquele tom de crítica, né, a Israel, como a gente está acostumado. E eu queria saber de você, essas críticas, elas estão corretas ou são fruto do mesmo ódio da militância de redação que a gente sempre escuta? Ô, Marco Antônio, eu acho que Israel está agindo corretamente para o objetivo principal de qualquer país, que é garantir a sua própria sobrevivência, né? Israel vem sendo ameaçado na sua sobrevivência, seus habitantes, por ameaças que vêm do solo da Síria e, em alguns casos, do antigo governo da Síria, do Assad, assim como ameaças que vêm do Líbano, ameaças que vêm, obviamente, do Irã. Então, surgiu não chega a ser um vácuo de poder, mas uma situação de um certo desgoverno na Síria, e Israel está aproveitando essa oportunidade, eu acho que sim, para tentar destruir algumas bases que poderiam lançar, claro, ataques contra Israel. Isso me parece que é a realidade, né? Israel é um país que se move na realidade. As pessoas no Ocidente cada vez mais tendem a se mover num mundo de fantasia, né? Onde vamos fazer diálogo aqui, vamos, né, fazer uma solução diplomática ali e tal. E isso não serve ali naquela região, acho que não serve em lugar nenhum, na verdade, mas não serve certamente naquela região onde as pessoas estão ali permanentemente com o pescoço debaixo da faca, né, e tendo que sobreviver. Enfim, tudo o que aconteceu na Síria, na verdade, tem a ver com o enfraquecimento do Irã, que tem a ver com a ação decidida, intensa de Israel contra dois braços terroristas ligados ao Irã, que são Hamas e Hezbollah, e ações contra a própria cúpula iraniana, contra o regime iraniano, né? Isso é importante também, quando a gente fala de Irã, é o regime dos ayatollahs e não a nação iraniana. E Israel conseguiu degradar um pouco o poder, ou bastante, do Irã, e essa ação agora na Síria é uma continuação disso, dessa tentativa de sobrevivência de Israel. Eu acho que o novo quadro na Síria parece ser mais favorável, por incrível que pareça, a uma pacificação na região, justamente porque vai diminuindo a influência daquele que é o principal promotor de guerras, de terrorismo na região, que é o regime dos ayatollahs no Irã. Então caiu um dos aliados deles, né? Já tinham caído em grande parte o Hamas e a liderança do Hezbollah, e agora mais um. Então, quem quer só assim, fantasia, né, pode estar com certa preocupação. Quem quer a realidade, né, de uma região onde as pessoas se respeitem e vivam umas com as outras, né, isso passa por no fundo, acho que pelo fim do regime dos ayatollahs no Irã, e no fundo Israel está agindo nesse sentido. Queria abrir para o professor Marcelo, para o Didi fazerem pergunta para o Ernesto também. Pode ser, Didi. Pode, não, Didi. Por favor, professor, vai lá. Bom, ministro, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de saber o seguinte: esse grupo vitorioso, ao que tudo indica, vitorioso na Síria, né, um grupo que conseguiu derrubar o regime do Assad, qual é o perfil dele? São sunitas, são fundamentalistas, quais são as allegiances deles, né? Quais são a quem eles são ligados? Como é que é isso? Para a gente poder entender se a Síria está mudando para melhor ou se, como alguns receiam, está mudando para pior. Pois é. Então, professor, bom, todo mundo que está estudando isso tem alertado, claro, para os riscos que estão por trás dessa mudança, porque ela vem não de um grupo coeso, aparentemente, mas de uma coalizão, né? O subgrupo, digamos, dominante, liderando essa coalizão, é o Hayat Tahrir al-Sham, né? Que é a Organização de Libertação
da Síria, ou do Levante, né, daquela região ali. Olha só, já temos aí um elemento para mostrar mais ou menos de onde eles estão vindo, que é o seguinte: veja que nessa designação não existe uma conotação islâmica, não existe uma conotação de fundamentalismo religioso, né? É uma conotação política, organização de libertação de uma determinada região, né? Então, isso nos lança para um padrão, né? É uma indicação, entre outros, claro, para um padrão que não é um padrão de um terrorismo destrutivo, apocalíptico, como alguns grupos como o ISIS ou de certa forma, o Al-Qaeda. Outro aspecto, que eu até comentava com meus alunos lá na minha academia, a bandeira que eles escolheram, que eles adotaram aí para, digamos, esse novo momento histórico da Síria, não é uma bandeira fundamentalista, não é uma bandeira com referência religiosa, aquela bandeira que inverteu, na verdade, a bandeira anterior da Síria, né, que tinha a faixa vermelha em cima, estrelas verdes, agora é, né, a faixa verde em cima e estrelas vermelhas. O que significa isso? Essa é a bandeira da Síria republicana, quando ficou independente do mandato francês em 1930, né, e tentou montar um Estado semelhante ao que o Líbano foi, e poderia continuar sendo um Estado laico, um Estado, né, secular. Então, o que eles estão recuperando e depois essa bandeira foi trocada pela bandeira, no fundo, da dinastia Assad, nos anos 60, que, portanto, foi rejeitada porque representou o que aparentemente a maioria dos sírios considera uma ditadura. Então, o que eles estão pegando? Uma nova bandeira, representando ISIS, representando, né, com frases do Corão? Não. Pegaram uma bandeira de uma Síria republicana, de uma Síria laica, né? São símbolos, são aspectos aí de... claro, que não totalizam o problema. Mas, voltando, é uma coalizão, né? Cada grupo... Haverá grupos, provavelmente, mais complicados ali e outros menos complicados. Será que existe realmente uma predominância daqueles que querem uma Síria não fundamentalista, que querem uma Síria, digamos, né, aberta? Temos que ver como é que isso vai se desdobrar. Mas, enfim, de modo geral, são sunitas que não gostam da influência do Irã xiita, né? E são grupos que pareciam estar bem mais voltados para uma tendência política, portanto, e não uma tendência religiosa. O próprio líder, quer dizer, parece que ele, né, fez uma viagem de autodescobrimento, né, saindo de uma perspectiva terrorista e tal, e religiosa, para uma perspectiva, né, mais puramente política. Mas, enfim, eu acho que a gente tem sinais de todos os tipos. Eu estou vendo mais sinais positivos de que, olha, pode melhorar. Só para terminar, claro, existe uma desorganização, né, nesse momento, mas eu acho assim, a ordem, né, às vezes é uma ordem totalitária. Você, para chegar numa ordem livre, né, às vezes você precisa passar por um período de desorganização. Então, o caos é sempre, não, então vamos acabar com o caos, vamos impor de novo uma ditadura. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes um povo tem que, né, atravessar um período de uma certa desorganização para chegar numa ordem melhor. Didi? Você tá mudo, Didi. Ainda mudo. Foi, né? Aí foi. Bom, não sei por que aqui fica ligado como se estivesse funcionando, mas enfim. Ministro, mais uma vez, uma satisfação falar com o senhor aqui. Eu tinha duas perguntas em uma. A primeira é, o senhor não achou muito rápido, não, a queda do regime? 10 dias? Coisa que tentaram durante anos e anos e anos, com guerra civil, inclusive, apoio do Irã, apoio da Rússia, não conseguiram, e esse grupo foi lá e em 10 dias conseguiu derrubar o regime. Essa seria uma. E a outra... qual é a perspectiva que o senhor vê para a guerra da Rússia e da Ucrânia em 2025? O senhor acha que com Trump esse imbróglio, essa guerra será terminada? Então, primeira coisa, a questão da rapidez. Sim, né, a questão um pouco da gota d'água, né, que entorna o copo, ou já que estamos ali, né, falando de Oriente Médio, né, daquela palha que quebra as costas do camelo, né? Então o camelo está aguentando o peso até um certo ponto e tem uma palhinha que chega e é aquilo que faz o coitado do camelo se quebrar. Bom, o que foi essa palha, né? Na verdade, acho que é mais do que uma palha. Então, essa queda de 10 dias,
eu acho que é mais longa. Na verdade, a gente pode ver, ela começa em fevereiro de 2022, quando a Rússia invade a Ucrânia, né? E entra, então, num que parecia ser uma operação rápida, está sendo uma guerra que está destruindo aos poucos o poderio da Rússia, que, em parte, era o que sustentava o Assad. E depois essa queda também, ela vem de 7 de outubro de 2023, aquele horroroso ataque terrorista do Hamas contra Israel, que fez com que Israel partisse para uma ofensiva contra os 2 grupos terroristas. Na verdade, os Houthis também acabaram sendo degradados também, mas sobretudo Hamas e Hezbollah, né, que eram, digamos, a vanguarda, né, do regime iraniano, né, do regime dos ayatollahs, que também era que era a outra sustentação do regime de Assad na Síria. Então, esses 2 elementos criaram uma fragilização dos 2 grandes pilares, digamos, do regime Assad, né, que a gente está vendo que é um regime completamente impopular, né. Você pode dizer, do outro lado tinha terroristas e tal, mas a questão é o que também o Assad fazia, né? Parece que tinha realmente prisões, torturando as pessoas aos milhares, né? Um sujeito lá que estava preso há 36 anos, que nem lembra mais, coitado, quem ele é. E então, isso, claro, tinha criado uma base, né? Não é que assim que as pessoas descobriram quem era o Assad de um dia para o outro, né? Mas ele vinha se consolidando basicamente nesse apoio desse pessoal que faz parte de um bloco totalitário, que são Rússia e Irã. Então, acho que o principal fator é o enfraquecimento desses 2, que, de repente, claro, gerou aí um momento em que agora é agora, mas o processo vem de antes. E em relação à guerra na Ucrânia, pois é, né? Olha, eu acho que vai depender de algo que a gente realmente não sabe, que é o quanto a Rússia continua tendo condições de empreender uma guerra de larga escala como eles estão, né? A Rússia é um país que vive de propaganda, de desinformação, então as pessoas realmente não sabem qual é a capacidade militar da Rússia. Todo mundo achava que era muito maior do que era, não é, mas de repente agora, será que eles conseguem continuar mandando milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de tanques para frente, para, né, ganhar alguns metros de território? Eu acho que essa é uma avaliação que até a inteligência americana, sobretudo, e europeia, vai fazer para saber o seguinte: olha, se continuarem defendendo e ajudando a defender a Ucrânia, né, isso vai, daqui a pouco, chegar a um desgaste em que a Rússia tenha que se retirar, tenha que abandonar a guerra, isso é uma coisa. Agora, se a Rússia tem condições de continuar permanentemente nisso, aí eu acho que vai haver uma tendência do governo Trump de forçar um entendimento, né, que seria, digamos, não uma paz, mas um congelamento das hostilidades, que acabaria sendo como aconteceu na Coreia do Norte, por exemplo, que está com as hostilidades, na verdade, congeladas desde os anos 50, né, e aí repartiram o território. Infelizmente, é o cenário que eu vejo, né? Ou uma continuação da guerra para realmente libertar a Ucrânia, ou uma paz, que seria, na verdade, um congelamento, no fundo, dando metade do território da Ucrânia, um quarto do território da Ucrânia para a Rússia. O Trump tem repetido que ele vê na solução, na busca de uma solução para a Ucrânia, a sua grande prioridade, né? Certamente no mundo, a grande prioridade, talvez até na sua política como um todo. Que isso significa? Está sendo lido mais como, olha, vamos deixar a coisa como está, mas talvez não. O Trump pode estar querendo, né, criar, então, um ambiente de, olha, negociação e tal, e agora os Estados Unidos vão chegar para resolver isso, e talvez tenha outras ideias, mas pessoalmente, eu vejo qualquer prêmio dado à Rússia nessa guerra como uma tragédia para a humanidade, porque vai dizer, olha, amanhã depois uma grande potência invade quem quiser e fica com o botim. Mas vamos ver. Muito, muito bom, obrigado, Ernesto. E temos o Adriles também, Adriles Jorge. Bom dia, Ernesto, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao Brasil. O Brasil sempre toma uma posição desastrosa em relação a ditaduras ou a conflitos. No caso do Al-Assad, ele não só não falou nada, como já premiou no passado, e houve uma iniciativa para revogar essa premiação ao Al-Assad, que se transformou num carniceiro, e foi negada pelo próprio governo do PT.
Em relação a Ahmadinejad, ex-ditador do Irã, em relação à Rússia, ao conflito Ucrânia-Rússia, equalizar as mesmas coisas, em relação ao ataque do Hamas a Israel, que ele não se pronunciou, e a tentativa de defesa do Israel, que ele condena como se fosse uma tentativa de genocídio. Eu já disse, repito e reitero aqui, que o Brasil é amigo de ditaduras de esquerda, porque talvez queira fazer parte de um bloco de ditadores. Mas parece ser qualquer ditadura. O que acontece? O que acomete o governo petista, a ideologia petista, que sempre está ao lado de ditadores sanguinários para além das negociações econômicas, quer seja a China, quer seja a Rússia, quer seja o Irã, quer seja a Síria, o Brasil sempre se coloca do lado perverso, ditatorial e tirânico da história. O Brasil não, o PT. O que explica essa sanha ditatorial do PT e do governo Lula? Então, Adriles, em parte, isso faz parte do projeto PT, que é um projeto ligado a um projeto revolucionário da América Latina, né? Foro de São Paulo, Lula com Fidel Castro, desde o começo dos anos 90, né? Um projeto de criar um socialismo de século XXI, um narcossocialismo, né? Dominando toda a América Latina, que infelizmente está bastante avançado, né? E desde o começo desse projeto, mas sobretudo a partir mais ou menos do ano 2000, quando Putin chega ao poder na Rússia, e um pouco depois, quando a China começa a ser mais assertiva no mundo, esse projeto Foro de São Paulo se dá conta que ele tem dois grandes aliados aí, né, China e Rússia, que ambos querem ocupar cada vez mais espaço na América Latina para desocupar espaço dos Estados Unidos no mundo e implantarem uma espécie de totalitarismo mundial, uma hegemonia totalitária mundial. Isso é o que, de maneiras diferentes, Rússia, China e Irã também querem. Irã também se viu totalmente simpático aí nessa coalizão que se formou mais ou menos, portanto, a partir do ano 2000. Né? Então, cada um desses foi penetrando na América Latina e no Brasil, portanto, de uma maneira. Né? A China com uma presença econômica que permite ela ir comprando as elites brasileiras, que são baratas de comprar, né? Estão à venda, as elites políticas. Permitiu a Rússia foi, digamos, penetrando sobretudo no que eles fazem muito bem, que é desinformação, eles herdam da KGB, né? Eu digo que hoje tem uma espécie de KGB do B, né? Pessoal que faz propaganda russa dentro do Brasil, e como em vários outros países, e o Irã com muitos laços com alguns regimes, como o da Venezuela, né? E criando laços entre os seus braços armados, como o Hezbollah, e organizações criminosas também da América Latina, né? Então, isso criou uma rede gigantesca de contatos, de apoios recíprocos. Recíprocos também, porque o dinheiro da droga latino-americana também vai para alimentar o terrorismo. A gente acha que a droga é só aqui, não, né? O dinheiro da droga, inclusive, né, que passa em grande parte pelo Brasil, vai para financiar terrorismo e máfias desse tipo, inclusive no Oriente Médio, né? Então, esse trio totalitário, né, China, Rússia e Irã, se tornou uma grande sustentação do Foro de São Paulo, e, na verdade, vem, do ponto de vista deles, a América Latina como terreno deles, cada vez mais, né, um terreno tradicionalmente, né, mais próximo do Ocidente democrático, agora talvez mais próximo deles. Então, não é uma invenção do Lula, né, e não é algo aleatório, é algo que faz parte de um projeto de poder. Você vê, quanto mais o Brasil fica ligado a esse trio totalitário, que é o que acontece nos governos PT sempre, né, mais se enfraquece a democracia no Brasil, mais se fortalece a corrupção, mais se fortalece, né, a juristocracia, mais se fortalece todo tipo de instrumentos ditatoriais no Brasil. Então, o PT quer um Brasil, né, quer um Brasil totalitário, disfarçado de democracia, mas totalitário. Né. Esse trio totalitário, totalmente de acordo com essa ideia, justamente quer usar o Brasil como parte do seu esquema de hegemonia mundial. Né? E a elite política brasileira olha para o próprio bolso, fala assim, quem que facilita a corrupção? Né? São os Estados Unidos? Não, é a China, é a Rússia, é o Irã. Né? Então, bora para a China, Rússia e Irã. Então, não é a questão simplesmente de uma simpatia por ditaduras, é uma simpatia por quem paga